Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Está começando mais um Bichos Tagarelas desta quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024. Faixa de isenção do imposto de renda sobe para R$ 2.824. Com reforma, setor de saneamento diz que conta de água pode subir até 18%. União tem 2.400 imóveis sem uso, aponta o Tribunal de Contas da União. 2024 teve o janeiro mais quente já registrado na Terra. União Europeia registra prejuízos de 170 bilhões de euros devido às mudanças climáticas. Brasil pode ser protagonista mundial em energias renováveis. Começa hoje uma série especial com 4 episódios aqui no Bichos Tagarelas sobre microplásticos. Bradesco expõe crise administrativa. O Renato Rossi comenta sobre a censura imposta às rádios e os destaques internacionais, notinhas das araras e o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski. Amanhã, Bichos Tagarelas será um especial de carnaval. O que será que nós vamos aprontar? Caso de polícia. E atenção, notícia urgente aqui de última hora, a Polícia Federal bate na porta hoje de vários altos escalões do Exército Brasileiro que estavam ligados a Jair Bolsonaro. Polícia Federal meteu o pé na porta hoje. Vamos agora às informações que foram divulgadas primeiramente pela nossa colega jornalista Andréa Sadi. Caso de polícia, Polícia Federal deflagrou uma operação hoje pela manhã com buscas contra os generais Braga Neto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. Também o ex-ministro da Defesa Anderson Torres, aquele que lá dos Estados Unidos facilitou, digamos assim, aquele caos, aquela invasão dos golpistas em Brasília no dia 8 de janeiro. Anderson Torres, então, também foi alvo desta ação da Polícia Federal, e também o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, e também aliados militares e políticos de primeira hora do ex-presidente Jair Bolsonaro. A casa está caindo, a Polícia Federal meteu o pé na porta de várias autoridades do ex-presidente Bolsonaro. Há mandatos de prisão contra ao menos 4 alvos. O ex-assessor do presidente, o Felipe Martins, e também o coronel do Exército, Marcelo Câmara, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, citado no inquérito que apura aí os presentes, aquelas joias lá que o Bolsonaro recebeu, embolsou, né, digamos assim, também foram presos. Estão presos, estão na cadeia vendo o sol nascer quadrado na manhã desta quinta-feira. A investigação tenta elucidar a participação dessas pessoas no ato de 8 de janeiro. Voltamos em breve com mais informações. Podcast Bichos Tagarelas. E uma auditoria do Tribunal de Contas da União apontou falhas na administração dos imóveis públicos pela Secretaria de Patrimônio da União, subordinada ao Ministério da Gestão. Um levantamento do Tribunal de Contas constatou que existem 2.487 imóveis que estão vagos sem qualquer uso e outros 342 invadidos. A SPU é responsável pela gestão de cerca de 740 mil imóveis, avaliados em aproximadamente 1.350 bilhões de reais. Uma das prioridades da pasta é dar uma destinação social a esses imóveis para beneficiar famílias do programa Minha Casa Minha Vida e na regularização fundiária.
Em nota, o Ministério da Gestão afirma que os relatórios levantam pontos a serem melhorados na administração do patrimônio imobiliário público, também identificados pela atual direção em relação à gestão passada, e acrescenta que o próprio relatório destaca a importância de fortalecer a área que vem sendo feita por ações que já estão sendo tomadas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Para o Tribunal de Contas da União, uma correta destinação de imóveis pode gerar economia para os cofres públicos. Olha só isso, a União gasta anualmente cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais em aluguéis e 199 milhões em taxas de condomínio. Os auditores apontaram ainda a alocação de 11 milhões para projeto de desenvolvimento de um sistema para mitigar riscos associados à obsolescência tecnológica e à baixa qualidade de dados produzidos. O projeto está sendo executado desde 2015, mas até hoje nem a metade do que estava previsto está pronta. Então, o que a gente deseja, né, que o governo resolva esse problema, porque 1 bilhão e 100 milhões de reais em aluguéis e mais 199 milhões em taxas de condomínio é brincadeira. Então, é um momento que o governo tem que reduzir, vender o que não vai utilizar, e não existe, não tem porquê. Se você tem uma série de imóveis, você pegar e alugar imóveis, e geralmente caríssimos aqui em Brasília, para colocar funcionários públicos. E agora, no Bichos Tagarelas, mudanças climáticas. Sabe que se o mundo não está preocupado, eu estou preocupado, e muito preocupado com a safra de grãos no Brasil, preocupado com as enchentes em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. O planeta continua a bater recordes de aquecimento. O mês passado foi o janeiro mais quente já registrado na Terra, informou ontem o Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos, a Agência Europeia do Clima. Janeiro também foi o 8º mês seguido de recorde de calor para cada mês específico do ano. Desde junho de 2023, que foi o mês de junho mais quente já registrado. E pela primeira vez o mundo teve um período de 12 meses, fevereiro de 2023 a janeiro de 2024, com a temperatura média mais que 1,5 Celsius acima do período pré-industrial usado como marca de início do aquecimento global. Claro, tivemos e temos o El Niño, a Laninha, mas de qualquer forma é um alerta, né, para o mundo. Na América do Sul, as piores secas foram registradas no Chile e criaram condições propícias para incêndios florestais, como o que atinge a região de Valparaíso, o pior da história recente no país. A seca que se arrasta pelo início de fevereiro também afetou em janeiro o Chipre da África, a Península Arábica, parte do Canadá, do México e dos Estados Unidos, além da Ásia Central e oeste da Austrália. As anomalias de janeiro também se fizeram sentir na Antártica. A cobertura de gelo sobre o mar ficou, olha só, 18% abaixo da média para janeiro, porém recuperou-se em relação ao mesmo período em 2023, 31% menor. O Ártico, em pleno inverno, está na média histórica. Ainda bem, mas é um momento que
que se o mundo não fizer alguma coisa, principalmente os maiores poluidores são China e Estados Unidos, a situação vai ficar grave, gravíssima. E agora, no Bichos Tagarelas, mudanças climáticas. Fábio Marçal, como você disse, destacou muito bem, janeiro já foi o ano mais quente da história da humanidade, até onde se tem registros. Isso é gravíssimo, né? As mudanças climáticas, de fato, chegando com força, estamos sentindo na pele, literalmente. Bom, mas as grandes potências aí, os países que poluem, né, em grande escala, estão também preocupados, e a questão chegou, então, na União Europeia. Ontem a União Europeia esteve reunida, tá, e vão buscar aí reforçar a independência energética da União Europeia e principalmente vão exigir aí, vamos dizer assim, vão fomentar que a carbonização, né, a indústria carbonífera ou também a indústria que polui para gerar energia, ela seja reduzida até 2040. Nós estamos falando então de um pouco mais de 15 anos aí para frente. Então, para que a produção de energia deixe de ser com queima, né, de óleo, de petróleo, enfim, essas questões, para se investir em energias renováveis, né, que vêm da água, a energia nuclear, as tecnologias aí que eles chamam de sequestro e armazenamento de carbono, energias hídricas, as geotérmicas, enfim, vamos dizer assim, produção de energias renováveis. Eles não falaram aqui claramente sobre energia solar, mas vamos falar aqui que nós temos no Brasil uma referência em energia eólica, né, energia dos ventos. É esse tipo de produção de energia que vai ser fomentado e incentivado. Então, para vocês terem ideia, a União Europeia fizeram lá uma planilha de custos, vamos dizer lá no Excel, tá? E chegaram à cifra de 170 bilhões de euros, tá ok? É isso aí, 170 bilhões de euros foram os prejuízos causados com as mudanças climáticas extremas nos últimos 5 anos. 170 bilhões de euros, não estamos falando pouca coisa, tá? Bilhões. É isso aí, são os danos estimados aí pela União Europeia com as mudanças climáticas. Então, o que isso reflete para nós, né? Que aqui no Brasil temos a Amazônia, temos a indústria eólica. Vale ressaltar que o governo federal fez uma parceria com a WEG, a gigante WEG, que infelizmente não tem nada a ver com o meu sobrenome, Ricardo WEG, que eu sou Vegrezinovski, bem gostaria que fosse, mas enfim, a WEG e o governo federal fizeram uma parceria recentemente para incentivar para a produção de aqueles ventiladores gigantes, né, os aerogeradores de energia eólica. Enfim, o Brasil está se mexendo, nós podemos assumir, né, à frente nessa produção de energias renováveis. Temos água em abundância, temos vento em abundância, temos sol em abundância aqui, a nossa energia solar. Então, o Brasil pode ser protagonista, porque lá na União Europeia eles já estão sentindo o baque. Vamos à nossa série sobre microplásticos e seu impacto no meio ambiente. Sobre o assunto, vamos ouvir o professor José Sommer, ele que é biólogo e ambientalista. No episódio de hoje, o professor fala sobre microplásticos e onde eles podem ser encontrados. Quero falar-lhes sobre um problema socioambiental sério, mas invisível: a questão do microplástico. O plástico visível está em toda parte, nos lixões, nas ruas, nos rios e principalmente nos oceanos. São quase 10 milhões de toneladas, formando verdadeiras ilhas artificiais, especialmente no Oceano Pacífico.
Por si só, este já é um enorme problema ambiental e social, mas ele é ainda maior, pois é a parte visível do problema. Sacolas, embalagens, brinquedos e uma infinidade de produtos constituem o plástico que vemos, mas há um volume que já corresponde à terça parte disso e que é invisível, o que o torna mais perigoso ainda, pois participa mais diretamente das relações ecossistêmicas. Trata-se do microplástico. O microplástico resulta da alta fragmentação de todos os tipos de plástico e também é encontrado particulado em outros produtos variados, ingeridos por peixes e outros animais marinhos. Os minigrãos podem ter sério impacto sobre seus sistemas digestivos e reprodutivos, e há sérias suspeitas de que acabem chegando aos humanos, cadeia alimentar acima. Podcast Bichos Tagarelas. Ouvimos o professor de Biologia e ambientalista José Sommer sobre os impactos do microplástico no meio ambiente. Resta a nós ajudar a salvar o meio ambiente, em especial os oceanos. O mínimo que cada um pode fazer é cuidar do seu lixo. Notícia boa! E a boa notícia para o contribuinte. O governo federal publicou na noite desta terça-feira a medida provisória isentando do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.824 por mês. Com a nova tabela do imposto de renda, o governo estima uma redução de receitas de R$ 3 bilhões em 2024, 3 bilhões e 500 milhões de reais em 2025 e 3 bilhões e 770 milhões em 2026. Para compensar essa queda de arrecadação e manter a meta de zerar o déficit de 2024, o Ministério da Fazenda conta com mudanças feitas na semana passada nos títulos incentivados, como letras de crédito e certificados de recebíveis imobiliários agrícolas, as famosas LCI, LCA, CRI e CRA. Com as novas regras, a pasta prevê arrecadar até 10 bilhões de reais. Esse é o cálculo que foi feito internamente por técnicos da pasta. Felipe Santos Salto, ex-secretário de Fazenda de São Paulo e economista-chefe da Varren, tem uma conta mais conservadora. Ele acredita que as mudanças nos títulos podem render exatamente 3 bilhões de reais. Você vê na íntegra essa matéria no jornal O Globo. Podcast Bichos Tagarelas. E o Banco Bradesco, conforme adiantamos ontem aqui no Bichos Tagarelas, lançou aí as suas explicações, digamos assim, para a crise que vem assolando o banco. Bom, a expectativa aí dos clientes e dos investidores é que, de fato, a administração consiga retomar as rédeas administrativas, vamos dizer assim. E ontem, então, o banco apresentou as suas justificativas e seus planos de ações futuras para reestruturar, para reorganizar o Bradesco. Mas o que aconteceu? O mercado não reagiu bem e as ações do banco tiveram uma queda gigantesca. Bom, mas nós estamos falando de um banco e não de uma padaria da esquina. Então tem muito dinheiro em caixa e o CEO do Bradesco, o novo CEO, o Marcelo Noronha, apresentou então um plano. O plano dele é para colocar aí o Bradesco de novo num caminho de rentabilidade, porque a coisa está feia no caixa do banco. Segundo ele, vai então fazer uma reestruturação organizacional. Quer dizer, ontem nós falamos aqui das dezenas de diretorias, vice-presidências, diretorias regionais, enfim, muita gente trabalhando no Bradesco, muitos
muita burocracia e estava emperrando o banco durante muitos anos. Então eles vão mudar essa estrutura organizacional. Vejam só, e vão contratar inclusive uma nova diretoria de RH, de recursos humanos, porque pelo que se leva a crer, né, o RH do Bradesco vinha contratando à vontade, né? Não tem vaga aqui para vice-presidente, vamos abrir mais uma vaga. E já tinha lá 10, 12 cargos semelhantes, enfim, e assim estava o Bradesco. E agora o Marcelo Noronha diz que vai tomar as rédeas e vai restabelecer aí a organização. O objetivo também é ampliar aí, fazer novas iniciativas para as pequenas e médias empresas e também crédito e varejo digital, não é? Varejo digital, porque o que acontece? Esses bancos aí do tempo da datilografia estão perdendo o espaço para o Nubank, que vem aí o Nubank. O Nubank não tem agência, é só digital, né? Passei lá em São Paulo, em frente à sede deles, né? Claro que existe uma sede física, mas não se tem agência, né? Não tem agência. Então, o Bradesco vem patinando nessa questão do digital, mas eles estão vindo com força aí agora no chamado varejo digital, né? Que é o varejo digital. Eles vão querer que o Fábio Marçal abra uma conta digital do Bradesco, Renato Rossi, enfim, o Ricardo Vega, o Maurício, todo mundo abra uma conta digital. E mesmo o nosso amigo Carlos Kaminski lá nos Estados Unidos também vai poder abrir uma conta digital e mexer no aplicativo ali com facilidade, sem ficar aquela rodinha ali interminável, esse tipo de coisa, né? Enfim, eu tô ilustrando aqui. Isso é muito importante, que o Bradesco esteja vindo com força aí pro mundo digital. Mas em resumo, o banco informou ontem que reduziu de fato a diretoria, tá? E vai facilitar também a comunicação dos processos, né? Do procedimento decisório dentro do banco, tá? Não vai ficar passando, imagina, mais de 10 diretorias, 10 presidências, vice-presidências, enfim, vão diminuir isso aí tudo, tá bom? E estamos aí na expectativa, né, que o Bradesco de fato retome a sua força e que os clientes permaneçam e que ampliem. Desejamos sucesso ao Bradesco. Parece piada. Não tenha dúvida que vai sobrar para nós. Com a reforma, o setor de saneamento diz que a conta de água pode subir até 18%. A alíquota do segmento deverá subir de 9,25% para 27%. Empresas querem tentar abater a diferença com leis complementares que vão regulamentar a reforma tributária. Então é uma situação que deve sobrar para nós. Da forma que está, a previsão é que haja um aumento de 18% na conta de água, segundo empresas do segmento. As prestadoras de serviços esperam que os impactos sejam minorados a partir do aumento de créditos tributários para desonerar bens de investimentos das companhias. O governo discute mecanismos de cashback, forma de devolução de tributos para consumidores de baixa renda. Como o setor não foi incluído em nenhum regime especial, a alíquota então vai aumentar de 9,5% para cerca de 27%. Resumindo, sobrou para o povão. Então, um aumento aí, se nada for feito, mas também, se você desonerar o setor, todos os setores querem desoneração, o que vai acontecer? O país não arrecada, o país não vai ter investimentos, porque hoje, o que a gente vê dos investimentos do Brasil, a grande parte dele está em poder do Congresso Nacional. É incrível isso. É o único país do mundo que os investimentos em infraestrutura, os investimentos do governo, mais da metade está no poder ali daquelas famosas emendas paroquiais dos nossos queridos e amáveis parlamentares. Está errado.
ou deixar claro que vivemos num semipresidencialismo onde o Congresso manda mais que o Executivo. E chegou a hora que todos esperam. O nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Veg. Olá, Fábio Marçal. Aqui Carlos Kaminski, diretamente de Nova York. O presidente Joe Biden sofreu mais uma derrota no Congresso. Ele não conseguiu aprovar um importante projeto de lei da fronteira, que também incluía uma ajuda externa para Israel, Ucrânia e também para as vítimas da guerra entre Israel e o Hamas, como forma de ajuda humanitária. Era um projeto de lei de 118 bilhões de dólares. Mas o mais importante para Joe Biden e para o governo norte-americano era a ajuda, principalmente à Ucrânia. Segundo o porta-voz da Casa Branca, Andrew Bates, que disse nesta quarta-feira que o projeto de lei de ajuda externa protegeria os interesses de segurança nacional da América, interrompendo o ataque de Putin na Ucrânia antes que ele se voltasse para outros países, além de ajudar Israel a se defender e fornecer ajuda humanitária aos civis palestinos inocentes. O projeto de lei, que precisava 60 votos para ser aprovado no Senado, não conseguiu esse número. Apenas 49 votaram a favor e 50 votaram contra. O interessante é que 5 democratas se juntaram à maior parte dos republicanos para se opor ao projeto de lei de fronteira, e o que não conseguiu obter os 60 votos necessários. E tiveram também 4 republicanos que votaram a favor, indo contra a determinação do seu partido. Existe uma questão muito complexa, que é a questão da fronteira aqui nos Estados Unidos. Muitos de vocês já acompanham o que está acontecendo, principalmente o que vem acontecendo lá no Texas, e os republicanos querem maior rigidez e controle da fronteira, e também uma outra forma de dar asilo político àqueles que chegam aqui pela fronteira com o México. E o governo Joe Biden vem sofrendo para aprovar os seus projetos, porque os republicanos têm um peso muito forte com relação às questões de fronteira. Eles avaliam que o governo Joe Biden não está fazendo o suficiente para conter essa grande imigração através da fronteira com o México. Então, eles vão tentar novamente um outro acordo, um novo projeto para que a ajuda externa para Israel, Ucrânia e os civis que sofrem com a guerra entre Hamas e Israel possam receber ajuda. Essa informação, um forte abraço a todos. E as famosas notinhas das araras. O setor automotivo comemora a alta de 13,1% na venda de veículos em janeiro, na comparação do mesmo mês de 2023. Porém, apesar do índice positivo, um aspecto traz cautela: o aumento de 19,5% nas vendas de importados, maior variação em 10 anos. É que ali os importados os carros elétricos tinham um benefício até dezembro, e as montadoras, as importadoras, elas deixaram com preço antigo todo esse mês de janeiro. Então todo mundo correu para comprar
um carro elétrico. Se você me perguntar se é uma boa o carro elétrico, eu te digo que eu vou pensar antes de ter um carro elétrico, porque como você dar carga elétrica ainda é uma coisa difícil no Brasil. O Brasil é enorme, como é que você vai viajar com carro elétrico? Essa é a reflexão. A associação vai divulgar então um aumento de 6.500 para 7.600 emplacamentos diário em média. Ainda será anunciado o recorde da participação, como a gente tinha falado, de carros híbridos e elétricos, 7,9% do total de veículos licenciados, que foi aquilo, acabou os benefícios dos híbridos e dos elétricos em dezembro, não foi renovado, só que as montadoras pegaram e deixaram a mesma tabela de dezembro em janeiro. Por isso que todo mundo procurou os carros elétricos e híbridos. E a Polícia Federal investiga o uso de, agora mais essa, né? Tinha a Bitcoin, a Tether, para pagamentos ilícitos de importações e exportações. Funcionaria assim: doleiros negociam produtos no exterior, parte do dinheiro é pago normalmente com impostos e o resto vai por fora. E as pequenas e médias empresas movimentaram o valor de R$1.400.000 de 1º de janeiro a 4 de fevereiro em produtos online para as festas. Representa, então, um aumento de 70% em relação ao mesmo período de 2023. Carnaval bombando no Brasil. E o vice-presidente executivo do Bloco Europeu, Maros Sefcovic, disse que as condições necessárias para a conclusão do tratado com o Mercosul não foram atendidas. A Europa vive uma onda de protestos de produtores rurais contra acordos de livre comércio com países de fora da União Europeia. Resumindo, eles estão com medo da concorrência dos produtos do agronegócio do Brasil. É isso, medo de quebrarem, porque eles recebem subsídios, ou seja, se produzirem ou não produzirem, eles recebem X ou Y. E agora, teriam que tirar os subsídios, ninguém quer ficar na mamata, né, sem aquela renda. Então, por isso, essa greve de agricultores em toda a Europa e o Mercosul, esse acordo dificilmente vai sair. Hoje o Rossi está muito bravo, o nosso homem do automobilismo, o franco brasileiro Renato Rossi. Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Amigos de Bichos Tagarela, tudo bem com vocês? É um prazer sempre estar aqui transmitindo meus podcasts, que são semanais, podem ser até diários, dependendo da... Aí depende da boa vontade do Fábio Marçal e sua equipe publicarem o que eu falo e também da minha vontade de fazer o podcast, né? Porque realmente você sabe que quem está atuando na mídia, como eu atuo, de uma forma bastante intensiva ainda, o cansaço com frequência bate, né? Ainda mais em tempos tão bicudos. Mas eu fiquei completamente surpreso com a censura, a volta da censura a programas de rádio com orientação por idade agora, de acordo com o conteúdo. E tem um dado aí, bom, primeiro que eu tenho que dar minha opinião, né? Eu vou dar meu pitaco aqui. Eu sou completamente contrário a qualquer tipo de censura. Eu acho que isso é uma questão que ninguém vai conter, principalmente nessa mídia sem pai, sem mãe, que é a internet, onde se você mergulhar um pouco na chamada dark internet,
você já aprende a fazer em poucas semanas uma bomba nuclear, ou mesmo uma bomba caseira, dessas que bota edifício abaixo. Se você tiver vocação para terrorista, já é um bom começo. Tem orientações bem precisas na chamada Dark Internet, a internet subterrânea, que é muito fácil de ser acessada. E assim aconteceu com aqueles dois rapazes, né, de famílias ricas dos Estados Unidos da América, que aprenderam a fazer todo tipo de armamento e bomba, só que eles, além de fazerem, eles praticaram, né? Que mataram muita gente naquela invasão abjeta, violentíssima, cruel, daquela escola de Columbine nos Estados Unidos. Tudo foi aprendido na Dark Internet. Então não tem que ter censura de coisa nenhuma. Agora, o pior é que essa lei tem uma coisa que eu estou vendo o Ricardo Weg falar sobre essa lei, que está entrando agora em cartaz, é que programas de culinária terão gradação em censura. Quer dizer, você não vai poder, se você tiver, de repente, já uma idade mais avançada, 60 anos, né? Tem gente que tem problemas estomacais, problemas de digestão já bem antes. Você não vai poder comer, então, uma feijoada apimentada, né? Até porque ela pode mexer com a sua libido também, e o vovô com uma libido muito excitada pode ter efeitos catastróficos, né? Para o sistema cardíaco, cardiovascular. Aí pode ser até interessante, né? Agora tem também idade para comer ou não comer determinados alimentos. Aqui será que serão os alimentos liberados, né? Serão aquelas coxas de galinha com farofa, que o nosso presidente comia a todo momento aí nas periferias de Brasília, e depois limpava a boca com a manga da camisa. A camisa devia ficar num estado lamentável no final do dia, porque ela serviu, além de camisa, ela serviu como guardanapo. Então não tem cabimento essa volta da censura, né? Censura em cima de rádio, enquanto a gente sabe que os fake news, aquilo que não pode ser apurado, as mentiras, aliás, não é rádio, né, amigos? São outros meios. Aí tem um jornal aí que circula na internet, que é uma das coisas mais absurdas do mundo, né? Porque, primeiro, ele é feito por uma turba de gente que não tem mais emprego, nem no jornal mensal que sai lá na Mongólia, né? Que ele é escrito por mongóis e, em geral, o tema é cavalo selvagem, aquelas paisagens solitárias da Mongólia, até um jornal ecológico. Mas os mongóis até não fazem fake news. Agora, aqui no Brasil, é só ver aí na internet, tem uma revista que sinceramente, é um emaranhado de mentiras com gente que não tem mais emprego em lugar nenhum. O cara não consegue nem ser ascensorista, não consegue nem ser porteiro de prédio chinelão, prédio de 20ª categoria, porque os caras não têm qualificação moral para trabalhar em coisa nenhuma e, no entanto, praticam jornalismo dirt, um jornalismo marrom, um jornalismo brown, aquele jornalismo sem verdade, mentiroso, golpista, puramente ideológico, no que essa palavra tem de mais perversa, porque é uma ideologia torta, uma ideologia fascista. Estão aí soltinhos na internet, vendem assinaturas, estão vivendo bem, estão ganhando grana, porque eles se dedicam a bolsa um bolsão que ainda é grande no Brasil, que é o bolsão bolsonarista. Bolsão bolsonarista parece um cacófato, né? Mas é que realmente o nosso amigo deixou um legado aí de extrema-direita que é difícil de ser apagado, né? Nem aquela famosa antiga água ras que se usava para tirar manchas impossíveis há anos atrás, né? Resolve, porque são manchas, esse golpismo, essa extrema-direita brutal, ao que parece é uma mancha indelével, uma mancha que não se apaga no Brasil. É impressionante como um cara desses
ainda leva pessoas a ouvirem seus fakes, suas transmissões internacionais absolutamente mentirosas, golpistas. É muito triste, né? E aí não tem censura nenhuma, né? Agora, a rádio tem agora toda uma censura etária, né? Eu não sei qual será a idade das pessoas que poderão ouvir os meus comentários sobre automóveis, né? Porque tenho medo até de recomendar aí para alguém que não tenha muito talento ao volante, que compre uma Ferrari, uma Lamborghini, né? Que são carros que chegam fáceis aos 350 km/h. Aliás, eu já pilotei Lamborghinis e Ferraris lá nas estradas de velocidade livre da Alemanha a convite do grupo Volkswagen que fabrica, desculpem, não a Ferrari, né? A Ferrari é fruto do Stellantis. Mas eu pilotei Ferrari na pista de testes em Balocco, da Alfa Romeo e Ferrari e Maserati, lá na Itália. Mais de uma vez eu estive em um complexo de testes espetacular. É claro que são carros que exigem muita experiência, muito treinamento, e são vendidos normalmente. Aí pode ser que alguém que recomende a venda desses carros para pessoas que não têm uma qualificação, isso aí até pode ser uma coisa meio criminal, né? Então, aí a mensagem, o programa de rádio ficará, quem sabe, para pessoas além de 100 anos, né? Que já não estão mais vivas. Porque recomendar carros de tal potência, violência, agressividade no comportamento para pessoas vivas é sempre um altíssimo risco, né? Não importando nem a qualificação ao volante, né? Porque carros que fazem de 0 a 100 em 2 segundos e meio, 3 segundos são um risco para o trânsito, sem dúvida nenhuma. Logicamente é uma brincadeira, né? Eu não gostei nada dessa história de censura, já que o negócio está esculhambado, quer dizer, tem muita coisa aí verdadeiramente imoral na mídia, querer começar a fazer censura em cima de todo tipo de mensagem que é veiculada no meio de comunicação, haja censor, né? Tem que retirar da aposentadoria todas aquelas centenas e centenas de senhoras velhuscas, homens absolutamente ignorantes que fizeram a censura da ditadura, né? O cara tinha coragem de fazer censura sobre poetas de grande qualidade, escritores de enorme qualidade, até o nosso Paulo Freire, né, um monumento da educação global, foi censurado, não somente censurado, foi terrivelmente perseguido num sistema autoritário e ditatorial que, infelizmente, ainda tem seus fãs no Brasil, né? Daqui um pouco o cara começa a botar censura, se pega aí um governo mais autoritário, mais violento, vai ser um inferno, né? Porque a censura vai voltar com força total. É melhor que esse ovo da serpente não comece a ser acarinhado e gestado até se transformar numa serpente bandida, criminosa, brutal, como foi a censura do regime militar, que, sinceramente, ter saudades de uma ditadura, do autoritarismo, da violência, tem que ter uma total falta de consciência cívica, consciência de solidariedade humana, consciência de humanismo. Mas, infelizmente, o que eu estou vendo no Brasil é que muita gente é adepta da linguagem de grande violência nos meios de comunicação, e aí não tem censura nenhuma em cima de mensagens que são extremamente deletérias, agressivas, brutais e que circulam livremente, principalmente pela internet. Nos encontramos no próximo podcast. Internacional. E agora, os destaques na mídia internacional. New York Times: Ucrânia se preocupa em perder sua maior arma, ajuda militar dos Estados Unidos. Washington Post: líderes dos partidos republicanos enfrentam votações caóticas e confusas.
Wall Street Journal, deflação piora na China. Clarim, Milei avalia pedir que funcionários subordinados a governadores traidores renunciem. O país, meio século de mobilizações agrárias, declínio da rentabilidade e divisão entre organizações. The Guardian, grupos palestinos acusam um conselheiro da ONU de não alertar sobre potencial genocídio. Financial Times, chefe do fundo petrolífero da Noruega, critica ExxonMobil por processar acionistas que apresentaram proposta climática. E o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, declarou que o mundo está entrando na era do caos, disse estar especialmente alarmado depois de Israel ter dito em 1º de fevereiro que quer concentrar sua ofensiva em Gaza, na cidade de Rafah, onde moram mais de 1 milhão de pessoas. E o presidente ucraniano Zelensky afirmou que o acordo de entrega de 1 milhão de munições da União Europeia para a Ucrânia deve ser plenamente concretizado. Reuniu-se com Josep Borrell, chefe de política externa do bloco, depois de ele dizer que só entregaria metade do combinado. O grande problema é o seguinte: os países da União Europeia e principalmente os Estados Unidos já acham, eles têm certeza que já gastaram demais com a Ucrânia. Então são bilhões de dólares, bilhões de euros a fundo perdido. E isso ninguém quer, a população não está gostando. Mas deixar o Zelensky na mão é deixar a Ucrânia na mão dos russos. Esse é o impasse. Deixar ou não Zelensky perder a guerra. Podcast Bichos Tagarelas. E eu gostaria de agradecer ao Maurício Viana pela excelente edição, o meu querido Ricardo Egg, o nosso craque em jornalismo digital e redes sociais. Obrigado, Ricardo, por tudo que você tem feito por nós. O Carlos Kaminski, o nosso correspondente nos Estados Unidos, e o nosso homem único, Renato Rossi, o cara que mais entende de automobilismo no Brasil, e hoje estava bravo. Amanhã nós nos encontraremos com você com um especial de carnaval. Obrigado pela audiência e até amanhã. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.